não simplesmente por estar nesse púlpito, mas por trazer a palavra do Senhor. Vamos abrir em Lucas 24, 13. E a gente vai até, nessa primeira parte, se der tempo das 3 partes, nessa primeira parte até o 16. Amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Amém. Pai, em nome de Jesus, te somos gratos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Abre mentes e corações, Pai, para compreendermos o teu propósito e os teus princípios em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Qualquer coincidência nessa passagem ou qualquer semelhança nessa passagem não é mera coincidência, né? Nós costumamos caminhar dessa forma, apesar de entendermos e compreendermos pela palavra de Deus que Jesus está sempre conosco, mas muitas vezes a gente segue como esses discípulos, né? Essa passagem nos conta que os discípulos vinham de Emaús muito tristes, reclamando suas dores, né, pela tristeza da crucificação de Jesus, apesar de já terem ouvido a notícia da ressurreição, mas não creram nisso, e continuaram seguindo, se lamentando, entristecidos, porque eles criam, no 21 você vai ver que eles criam que Jesus talvez fosse o Redentor de Israel, né? E não obstante a isso, a gente, apesar de ter todo esse conhecimento, de compreender como cristãos, como protestantes, que Cristo caminha ao nosso lado, muitas vezes a gente fecha os nossos olhos, e essa falta de visão não nos permite compreender que Ele está conosco. A gente consegue lamber nossas feridas, colocar nossos problemas diante de nós e simplesmente tentar encontrar caminhos e soluções, sem entender que o caminho e a solução está caminhando conosco. E aqui a passagem fala que Jesus não se apresentou simplesmente como Jesus, pegando o gancho ontem do pastor César. Ele podia ter chegado falando: oi, eu sou Jesus, vou resolver seu problema. Não. Ele também, pegando o gancho, se compadeceu e preferiu ouvir as dores deles. E perguntou: o que vocês estão falando? O que vocês estão discutindo? E aí eles passaram a falar para ele suas dores, né, suas tristezas. E muitas vezes, meus irmãos, a gente deixa de ouvir essa voz, essa pergunta de Cristo para nós: filho, o que é que você está precisando? O que é que você está passando? E a gente segue caminhando nessa estrada, sem perceber que Ele está aqui, e continua se lamentando, e continua buscando soluções, e continua buscando caminhos que são os nossos e não os dele. Se a gente for mais para frente, por favor, vamos pular aí para o 26. E começando, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntando-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Até aí. Meus irmãos, percebam o seguinte: os olhos desses discípulos só foram abertos quando eles entenderam a comunhão de Cristo com eles. O tempo todo, apesar de Cristo estar caminhando com eles, eles o levarem como simplesmente uma pessoa no caminho, ao sentar-se e ao entender que a presença de mais uma pessoa com eles seria importante, eles disseram: fica conosco. Ele sentou, partiu o pão, e aí os seus olhos se abriram.
O que a gente precisa trazer isso, fazendo um paralelo para a nossa vida? E aqui eu poderia trazer uma miríade aqui, milhares de questões que a gente poderia colocar para entender a importância de ouvir a Cristo conosco. Aqui ele simplesmente fala que quando o partir do pão, os seus olhos se abriram, eles trouxeram à memória que no caminho eles começaram a caminhada com dor e terminaram com o coração ardendo. Começaram a caminhada com o coração sangrando e terminaram com o coração ardendo. Porque eles entenderam no partir do pão e na comunhão que sem Cristo eles não conseguiriam atingir o seu propósito, qual seja, entender a verdade da sua ressurreição. Eles já sabiam, eles já tinham ouvido falar da ressurreição de Cristo, eles não haviam acreditado, mas agora os seus olhos podiam ver. E assim o nosso entendimento, apesar disso aqui parecer uma passagem muito antiga, mas isso é muito mais real, como diria Billy Graham, do que o Jornal de Amanhã. Isso é muito mais atual do que o Jornal de Amanhã. Porque a gente vive como se nós vivêssemos em Cristo, mas não permitimos que Ele viva em nós. Nós vivemos entendendo que nós somos de Cristo, mas não permitimos que Ele guie os nossos caminhos, os nossos passos e a nossa vida. E para que os nossos olhos se abram, a gente precisa de uma frase simples: fica comigo. Quando eles entenderam e disseram, fica conosco, e os olhos deles se abriram, e aí eles perceberam que verdadeiramente era Cristo o tempo todo caminhando ao lado deles, da mesma sorte serve para nós, quando a gente entende, começa a ouvir a voz do Senhor e diz, Senhor, fica comigo no caminho escuro, fica comigo quando tudo é difícil, fica comigo quando as portas não se abrem, fica comigo quando as portas se fecharem. E aí a gente compreende que o fica comigo não é simplesmente saber que a gente está em Cristo, mas é receber e ter Cristo em nós. É deixar o nosso eu, o nosso propósito pessoal e começar a viver o propósito de Deus para nós. Se a gente for lá para trás, Gênesis 21, 19, a palavra vai dizer assim, Agar abriu os olhos e ao seu lado havia um poço de água, e ali ela bebeu a água e eles não morreram. Observe como isso é parecido conosco. Às vezes a nossa solução está aqui, do lado. Mas a gente está tão preocupado em buscar uma solução sozinho, que quando a gente é simplesmente abrir os olhos e perceber, Cristo, resolve isso aqui, me mostra a direção, me mostra um caminho. É uma oração tão simples, mas tão difícil da gente fazer muitas vezes. É uma oração tão fácil, a gente diz, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz para que eu tome essa decisão. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz para que eu siga esse caminho. Mas a gente não consegue e busca ser Deus na nossa própria vida. A gente busca tomar o papel dele. Mônica uma vez falou, eu sempre digo isso para meus filhos, tomar o lápis da mão dele e escrever o restinho da nossa história, sabendo que ele é um escritor muito melhor do que a gente. Então, quando a gente compreender, meus irmãos, que Cristo, né, isso é até deveras conhecido, caminho, verdade e vida, mas isso, o óbvio, muitas vezes deve ser dito. Quando a gente compreender que ele é o único caminho, verdade e vida, talvez a gente tenha um caminho diferente. Talvez a nossa caminhada, que se acostuma a andar com o coração sangrando, comece a andar com o coração ardendo. Sabendo que ele está aqui o tempo todo falando, mas a gente precisa querer ouvir. Não é simplesmente achar que vai escutar, ou simplesmente achar que num culto, eita, Deus falou comigo. Ok, mas quando eu falo com ele? Quando no dia a dia eu busco que Ele fale comigo nas minhas decisões importantes. E não somente quando eu estou num culto, que eu estou envolvido num momento de emoção, num momento de entrega. Mas o mais importante do que esse momento aqui de entrega e emoção é no dia a dia, o quanto eu consigo abrir meus olhos e ouvidos para enxergar e ouvir aquilo que Cristo tem a dizer para mim. Quanto no dia a dia eu consigo deixar Ele no controle da situação, deixar que Ele guie o meu caminho e me direcione para aquilo que deve ser feito. Me traga de volta ao lugar de onde eu saí com choro e lágrimas, e lá eu possa levar as boas novas dEle. O que a gente precisa vivenciar hoje, meus irmãos, é parar de lamber as nossas feridas, parar de viver das nossas dores e começar a compreender que muito além delas, vai para muito além delas, é a verdade que Cristo habita em nós. É a verdade do que Ele pode fazer com a nossa vida e, consequentemente, o que a gente pode transformar a vida de quem está ao nosso lado. Eu quero concluir esse breve esforço aqui
em grande gratidão, por exemplo, por essa comunidade. Nos momentos que eu passei dessa minha cirurgia, que eu passei um período travado em casa, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, foi nessa comunidade que Cristo usou essas pessoas para que me fossem auxílio, socorro bem presente. E é isso que a palavra nos fala, socorro bem presente na tribulação. Eu não precisei pedir, eu não precisei me expressar, mas o coração de cada um aqui foi suficiente para ser usado por Ele e chegar até mim, de forma a me ser um socorro bem presente. E eu sempre digo aos meus filhos, gratidão não prescreve. E essa gratidão e esse entendimento de viver em comunhão e comunidade é isso. É a gente entender que na hora do socorro bem presente, na hora da tribulação, a gente fala com Cristo e Cristo age. Eu não precisei ligar para qualquer pessoa, eu não precisei pedir nada a ninguém, mas o socorro bem presente estava ali do meu lado, me ouvindo. E quando eu disse, Senhor, e foi o motivo de eu ter escrito, inclusive, uma música durante esse período que tem a ver com isso aqui, é isso, é entender, é pedir para o Senhor, Senhor, fica aqui comigo, não deixa que eu tome minhas decisões, não deixa que eu entre em desespero, não deixa que eu entre em pânico. Fica aqui comigo e me permite ouvir a tua voz, me permita compreender aquilo que o Senhor, qual o propósito desse momento aqui de imersão. Porque por mais que a gente viva Cristo no dia a dia, mas nesse tempo que a gente fica travado, sem poder se mexer, sem poder fazer nada, a gente entende que, poxa, muito mais do que eu assistir um programa, do que eu ver uma rede social, é eu conversar com quem está aqui do meu lado. E aí eu estava sozinho no quarto e dizia, mas o Senhor está aqui comigo. Eu dizia, fica aqui, não sai daqui não, fica aqui comigo. E Ele me ouviu, e Ele agiu. Ele usou pessoas para chegar até mim. E eu serei sempre grato pela comunidade cristã genuína, pelos nossos pastores, porque eles foram usados, assim como muitos irmãos aqui, eu não tenho dúvida. E, meus irmãos, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Às vezes a gente, nessa situação que eu estava, minha primeira reação, carnalmente falando, seria entrar em pânico. Seria buscar soluções miraculosas de como eu resolvo essa situação. Preciso resolver a minha família. Mas eu preferi me calar e ouvir. Eu preferi simplesmente dizer para o Senhor, fica comigo, fala comigo, me mostra o que eu devo fazer, me mostra como eu devo agir, me faz entender o teu propósito nessa situação. E ali Ele me mostrou que com humildade, entendimento e simplesmente deixando de ser arrogante, querendo resolver as coisas da minha forma e ouvindo a Ele, entendendo a voz dEle e compreendendo aquilo que Ele queria para mim, Ele fez acontecer. Então, não é só de ouvir falar, não é só chegar aqui e tentar falar algo que eu nunca vi, eu vivi. E eu posso falar com toda tranquilidade de algo que eu verdadeiramente vivi. Não é simplesmente estudar, chegar aqui e dizer, eu ouvi falar que Deus faz, Ele faz. Não, Ele faz sim, Ele fez na minha vida há pouco tempo. E é isso que eu queria trazer aqui, meus irmãos, de forma simples e singela. Eu escrevi uma longa pregação, mas óbvio que não daria tempo, mas a mensagem simples e principal é, Senhor, fica comigo e abre os teus ouvidos para o que Ele tem a dizer para você. Porque muitas vezes não é com palavra, mas é com ações. Muitas vezes a palavra de Cristo é chegar para você uma mensagem dizendo, eu estou aqui, estou te abençoando, estou te ajudando. Essa é a resposta dele muitas vezes. Mas para isso a gente precisa compreender e dizer, fica comigo, fala comigo, e estar disposto a ouvi-lo. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Aleluia, meus irmãos, vamos colocar de pé.